Boas-vindas a mais uma análise detalhada. E eu confesso que estou muito animado hoje porque nós temos em mãos um material que é simplesmente fascinante. Eu diria que é uma daquelas leituras que mudam a forma como a gente enxerga o mundo, com certeza. Exatamente. Nós vamos mergulhar fundo nas transcrições de uma verdadeira aula magna, tipo uma masterclass focada inteiramente nos bastidores da redação persuasiva. E, mais especificamente, a criação daquelas famosas VSLs, né? Isso. Para quem não está familiarizado com a sigla, VSL significa Video Sales Letter, ou Carta de Vendas em Vídeo. Sabe aqueles vídeos longos com uma narração super envolvente que prendem a atenção de um jeito absurdo? E que chegam a gerar milhões em vendas? É exatamente sobre isso. A nossa missão nessa imersão de hoje é desvendar a psicologia oculta por trás disso tudo. Como as histórias conseguem contornar o senso crítico humano e as táticas exatas usadas por redatores de elite para capturar a nossa atenção. Certo, então vamos desempacotar isso, porque a primeira grande quebra de paradigma logo no início dessas anotações é que vender ou convencer alguém não tem absolutamente nada a ver com lógica. Nada. Tem a ver com emoção. E essa é a premissa que sustenta tudo que vamos discutir aqui hoje. É muito louco isso, né? Porque não importa o quão revolucionário seja um produto ou a ciência por trás de um argumento, se a história falhar... A conversão falha. É simples assim. Existe uma tendência muito natural do ser humano de superestimar a própria racionalidade. A gente adora achar que é lógico o tempo todo. Totalmente. A crença geral é de que as decisões são tomadas com base em dados, em planilhas, avaliando prós e contras friamente. Mas a análise desses roupeiros milionários revela uma realidade um pouco mais crua. Pois é. A lógica é, na imensa maioria das vezes, apenas um acessório. Um acessório usado para justificar uma decisão que já foi tomada lá no fundo, no campo emocional. Para quem está nos acompanhando visualizar isso no dia a dia, é só pensar em alguém comprando um carro esportivo caríssimo. Ah, o clássico exemplo do carro esportivo. Sim. A pessoa compra porque quer sentir a adrenalina, o status, a emoção pura. Esse é o impulso. Mas se alguém perguntar o motivo da compra, ela jamais vai admitir isso em voz alta. Exato. Ela não vai dizer que comprou para se exibir. Ela vai falar sobre a aerodinâmica, sobre a engenharia alemã, o rendimento na estrada. O que nos leva à primeira grande batalha psicológica que acontece dentro da nossa cabeça. A disputa entre a história e o mecanismo. E o que os redatores chamam de cérebro dividido. Exatamente. É a fundação biológica dessa técnica toda. No momento de uma decisão, o cérebro opera com dois lados bem distintos. O lado emocional é o tomador de decisão real. É ali que a compra acontece ou onde uma nova ideia é aceita de verdade. E o lado racional, que dentro da estrutura desses textos persuasivos é chamado de mecanismo, serve estritamente para apaziguar a própria lógica. Ele fornece desculpa, né? A pessoa precisa de uma resposta pronta para quando a própria consciência cobrar uma justificativa. Ou para quando o cônjuge questionar um gasto alto no cartão de crédito. É um mecanismo científico que fornece essa munição. E aqui é que a coisa fica incrivelmente fascinante. Porque tem um conceito nessas transcrições que, olha, muda o jogo completamente. A regra da concordância versus crença. Isso. A grande dificuldade de apresentar dados lógicos, tipo chegar logo apresentando o mecanismo científico, é que você precisa fazer com que as pessoas concordem com aqueles dados. E as pessoas são céticas por natureza. A primeira reação é querer debater números, questionar a fonte da pesquisa. Mas quando a abordagem é feita através de uma história, a regra do jogo simplesmente muda. Muda porque ninguém precisa concordar com uma história. A mente humana apenas precisa acreditar que aquilo aconteceu. É como uma porta dos fundos para pular o ceticismo. Exatamente. E o contraste fica muito claro com aquele exemplo extremo que eles debatem na aula magna, a narrativa histórica de atrocidades. Ah, sim, o exemplo da Segunda Guerra Mundial. É um exemplo forte, mas muito didático. Qualquer indivíduo em sã consciência repudia e discorda frontalmente das ideologias daquela época. Não há concordância alguma. Nenhuma. No entanto, as pessoas acreditam que os eventos aconteceram. É um fato narrado.
A mente não entra em modo de debate sobre a veracidade do evento apenas porque discorda da moralidade dele. A narrativa suspende o julgamento crítico imediato. Então, quando um redator insere uma história pessoal bem detalhada num roteiro, a barreira da discordância cai na hora. A mente absorve aquilo como uma experiência real que alguém viveu, não como uma tese acadêmica para ser debatida. Para sair da teoria, vamos para a prática. Imagina a venda de um produto natural simples. O Guaraná em pó. Perfeito. Se a abordagem for puramente lógica, focada no mecanismo, a mensagem seria algo super seco. Tipo, este pó acelera o metabolismo em 20% e inibe a fome. É um dado frio. E quem ouve já ergue um muro de objeções. Será que inibe mesmo? Cadê a pesquisa de duplo cego? Mas a abordagem através de uma história transforma isso numa cena visual. A história diria que tribos indígenas isoladas na Amazônia usavam a raiz dessa planta para caçar por dias seguidos. Correndo sob um sol escaldante sem sentir a menor pontada de fome. O que é fascinante aqui é a diferença na recepção neurológica. O dado frio convida ao debate, a história captura a imaginação. Quem escuta a história dos indígenas não pensa em pedir um estudo clínico na hora. A mente está ocupada visualizando a cena. Isso cria curiosidade magnética. Aí mais tarde, quando a ciência do metabolismo for explicada como o tal do mecanismo, ela vai ser absorvida sem atrito nenhum. Vira só a validação de um segredo ancestral que o cérebro já aceitou como verdade. É um verdadeiro xadrez psicológico onde cada detalhe rebate uma objeção oculta sem que a pessoa sequer perceba. E para que esse xadrez funcione perfeitamente, existe toda uma anatomia da narrativa. Eles chamam muito de copy nessas transcrições, né? Sim, copy, que é basicamente a arte de escrever textos para gerar uma ação. E a estrutura desse copy não é enfeite criativo, é baseada na jornada clássica dos 3 atos. Muito baseado na jornada do escritor, onde o primeiro ato estabelece o mundo comum e leva o personagem rapidamente para o fundo do poço. Mas tem um detalhe crucial aí. Esse fundo do poço não pode ser genérico. Ele precisa ser visceralmente relacionável. Tem que ser muito específico, né? Exato. O incidente incitante cria a urgência da mudança sem parecer forçado. Tem que soar como algo que poderia acontecer na vida de qualquer um. O exemplo do carrinho de bebê ladeira abaixo ilustra isso perfeitamente. Em vez da pessoa dizer que estava acima do peso e triste com o espelho, a narrativa constrói uma cena de puro pânico. Uma mãe, acima do peso, estaciona numa rua super inclinada. Ela tira a filha, coloca no carrinho, mas esquece a bolsa no carro. Quando ela se vira, o carrinho escapa e começa a descer em direção a uma avenida super movimentada. Ela entra em desespero absoluto. Tenta correr, mas por causa do sedentarismo e do peso, as pernas falham. Ela tropeça, cai de joelhos, tenta levantar e cai de novo, assistindo impotente o carrinho descer para o trânsito. E por um milagre, um ciclista consegue segurar o carrinho no último segundo. É uma cena terrivelmente angustiante. E é devastadora na persuasão porque é muito específica e plausível. O pânico daquela fração de segundo transforma a perda de peso de uma questão de estética para uma questão de vida ou morte. Não soa como um argumento de vendas. Soa como um trauma genuíno. A urgência da mudança se torna inquestionável. Mas lendo o material, fica claro que tem uma regra de ouro inegociável para isso não desmoronar. A regra dos saltos. Isso. Jamais cometer saltos argumentativos ou temporais. Tudo precisa fluir de forma muito orgânica. Porque se houver um buraco na lógica, a suspensão de descrença quebra na hora. A quebra da lógica é a morte da conversão. Se o personagem sai desse trauma e de repente diz que viajou para Cuba do nada e achou a solução com um médico isolado, soa super artificial. Totalmente. Fica parecendo que ele foi para lá só porque o roteiro precisava que ele fosse. Destrói a confiança. E como eles consertam isso? Preenchendo com motivações humanas reais. O personagem não viaja do nada. Ele viaja porque o casamento está em crise. A situação do peso afetou o relacionamento, ele gasta as economias numa última tentativa desesperada de salvar a relação. E é lá em Havana, tentando consertar o casamento, que ele acidentalmente nota a saúde dos moradores locais e descobre a solução. É um subproduto natural de uma crise real. O fluxo se mantém limpo e o ceticismo não tem espaço para entrar. Mas aí chegamos no terceiro ato e numa armadilha muito comum. O retorno do herói. A famosa Floresta Negra. Sim, porque se a pessoa viajou
achou a cura e resolveu o problema, por que diabos ela criaria um site para vender isso? Se a solução é tão boa, a lógica diz que ela deveria só guardar o segredo para a família e seguir a vida dela em paz. Exatamente. A narrativa exige que o herói tente compartilhar esse elixir com o mundo, mas ele tem que enfrentar a Floresta Negra. Obstáculos monumentais, a indústria farmacêutica tentando bloqueá-lo, ou a dificuldade absurda de extrair os ingredientes puros. E estrategicamente, isso constrói uma confiança enorme e ainda justifica por que a solução não pode ser comprada na farmácia da esquina por um valor baixo. Eles se tornam um aliado de quem está ouvindo. Mas criar um vilão corporativo enorme poderia soar falso, né? Sim, eu me perguntei isso enquanto lia. Como não parecer uma teoria da conspiração barata? É aí que o diabo mora nos detalhes. Eles inserem personagens secundários. O cônjuge cético, o médico arrogante. O cético que se converte. Eu achei essa figura genial. Ele atua como um espelho da audiência. Ele faz as perguntas difíceis, exige as provas. E quando o cético da história se rende, a pessoa que está assistindo se rende por tabela. É brilhante. É um coral bizarro na realidade através dos detalhes. O exemplo do trem-bala japonês prova muito o poder dessa especificidade. A história do estrondo ensurdecedor nos túneis, né? Isso. Os engenheiros estavam travados com o barulho que a pressão do ar gerava do pássaro no design da frente do trem. E resolveu o problema. Se conectarmos isso ao panorama geral, detalhes muito específicos e orgânicos tornam até as histórias mais inusitadas absolutamente inquestionáveis. É orgânico demais para ser inventado. E eles usam isso para criar o que chamam de Big Idea. A grande ideia por trás da venda. Como ancorar uma promessa forte e torná-la crível. Usando um gancho histórico ou cultural que já existe na mente das pessoas. O exemplo do nicho de saúde masculina é sensacional. O produto promete vitalidade. Como não soar falso? Pegando a percepção cultural de que homens em certas regiões do Oriente Médio mantêm grandes famílias e múltiplas esposas mesmo na velhice. Isso já está no imaginário coletivo. Então a história começa num churrasco de domingo, super banal, dando tom de realidade. E tem o ex-soldado da guerra do Irã revelando um tônico secreto que os prisioneiros usavam. Junta a autoridade de um veterano, a banalidade do churrasco, o peso histórico do conflito e amarra no estereótipo cultural. É uma máquina de persuasão. E a pessoa aceita a premissa na hora. E o que é mais fascinante, ou assustador dependendo do ponto de vista, é como eles usam um arsenal moderno hoje em dia para acelerar isso tudo. O uso da inteligência artificial. Isso me deixou muito empolgado lendo as transcrições. Mas não como um gerador de texto automático. Isso gera material genérico e sem alma. A IA atua como um consultor de elite, um copiloto estratégico. Eles montam um projeto específico na plataforma, fazem upload de textos validadíssimos e definem um tom de voz vigoroso. O comando que eles dão não é um simples escreva um texto. É algo tipo haja como um redator visceral. Uma escrita agressiva, como um soco na cara, mas balanceada com apelo lógico. E os truques práticos. A técnica da curiosidade do dia é fantástica. Pedir um fato obscuro e bizarro para a inteligência artificial. Como o exemplo do atirador de elite Anjo da Morte. Sim. A IA trouxe a história histórica de um franco atirador com uma precisão ocular impossível. O redator usou isso de gancho para vender suplemento de visão. Uma ponte perfeita entre o evento inusitado e o mecanismo biológico. E eles também usam a IA para lapidar a credibilidade de partes fracas. Exato. Se uma teoria da conspiração sobre a indústria parece fraca ou irreal, eles não descartam. Eles devolvem para a máquina e ordenam: reescreva para soar 100% crível, insira microdetalhes sociológicos. Para que até o ouvinte mais cético aceite como fato inquestionável, e a máquina devolve uma versão impecável. É o refinamento da persuasão levado ao extremo. O que nos leva à nossa síntese final hoje. O verdadeiro poder da persuasão definitivamente não reside em planilhas ou dados frios. De jeito nenhum.
O poder está na capacidade de construir uma narrativa onde cada detalhe minucioso serve para desarmar aquele ceticismo natural da mente. Entender essa mecânica é crucial para quem quer comunicar ideias com impacto real na sociedade. E também para quem quer navegar pelo mundo de forma mais crítica, ciente de como nossas emoções são constantemente orquestradas pelas histórias que consumimos. E para fechar, a leitura profunda desse material deixou uma provocação que eu achei fantástica. Sim, é um pensamento muito profundo. Se a nossa neurologia é tão facilmente hackeada por uma narrativa fluida, cheia de detalhes inusitados e sem saltos lógicos, Quantas das nossas próprias crenças mais profundas sobre saúde, sucesso profissional e sobre a própria estrutura da sociedade são realmente baseadas em fatos empíricos sólidos? e quantas são apenas o resultado direto de histórias incrivelmente bem contadas que nós escutamos e aceitamos sem jamais questionar. Olha, é uma reflexão que muda a perspectiva de qualquer um. Fica o convite para que cada pessoa que acompanhou nossa imersão de hoje digire essa ideia com bastante calma. E passe a observar as entrelinhas daqui para frente. Com certeza. Foi uma análise sensacional. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou e até a próxima. Olha só, se a ideia é vender qualquer coisa, de verdade, existe uma arte que precisa ser dominada, a de contar histórias. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, os segredos dos copywriters para transformar uma boa narrativa em conversão. E tudo começa com essa ideia aqui que é muito poderosa. A grande sacada de um copywriter experiente é que, ao contar uma história, o público não precisa concordar com os argumentos. Ele só precisa acreditar que aquela história aconteceu. E vamos combinar, a crença move montanhas, né? É muito mais forte do que a simples concordância. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o poder da história. Depois, vamos mergulhar um pouco na briga entre o cérebro emocional e o racional para ver por que a gente compra as coisas. Aí, vamos pegar a clássica jornada do herói e aplicar em vendas. Na sequência, montamos o kit de ferramentas do bom contador de histórias. E para fechar, a gente conecta tudo, indo da história à conversão. Vamos lá, primeira parte, o poder da história. A pergunta aqui é simples. Como a gente consegue furar a bolha de ceticismo que todo mundo tem na hora de comprar? A resposta não é um argumento melhor, mas sim uma história melhor. Pensa numa história como se fosse uma corrente, sabe? Cada frase, cada cena é um elo que se conecta no outro. Um argumento técnico, por outro lado, sempre tem uns elos meio fracos que a pessoa pode quebrar com um simples não concordo com isso. Agora, uma boa história, essa te prende do começo ao fim e cria uma corrente de crença que é praticamente inquebrável. E aqui a diferença fica gritante. Quando se usa um argumento, a pessoa do outro lado precisa concordar com o mecanismo, com a lógica da oferta, com as provas. Vira quase um debate. Agora, com uma história, a única coisa que importa é a pessoa acreditar que aquela jornada aconteceu. A crença simplesmente contorna a argumentação. Não dá para debater, entende? Ela simplesmente é. Bom, isso nos leva direto para a segunda parte. Por que, afinal, a crença é tão mais eficiente que a concordância? A resposta está na psicologia da compra, em como o nosso cérebro funciona de verdade. Pode esquecer aquela história de que a gente faz compras lógicas. A verdade é essa aqui, ó. A emoção decide, a razão só justifica depois. Quando se apresenta um argumento técnico, a gente está falando com um advogado de defesa do cérebro. Mas quando se conta uma história, aí é conversa direta com quem manda, com quem realmente toma a decisão, a emoção. Olha só esse exemplo do Guaraná. Guaraná acelera o metabolismo. Ok, é um fato. É frio, é técnico, né? Agora escuta isso. Um caçador indígena usava a planta para caçar por dias sem comer. Isso é uma imagem. É poder, é energia, é sobrevivência. E aí, qual dos dois realmente vende? Terceira parte, então. A jornada do herói é para vendas. Beleza, já entendemos o porquê de usar histórias. Agora a pergunta é como? E a boa notícia é que não precisa inventar a roda. A gente pode usar um roteiro de 3 atos que Hollywood usa há décadas para faturar bilhões. E tudo começa no fundo do poço. Nenhuma história de mudança de verdade começa com tava tudo bem. Não. Ela começa com uma crise, um susto, uma traição, uma vergonha. É aquele momento em que a dor de continuar como tá se torna insuportável, maior que o medo de mudar. É o ponto de partida de qualquer cliente. E a estrutura é essa aqui.
Começa no mundo comum, aí vem a crise que joga o herói no fundo do poço, daí ele parte para a busca por uma solução, até que finalmente encontra o caminho e chega na transformação. É uma jornada que leva o público do problema que ele tem para a solução que ele deseja. Mas um ponto de atenção crucial aqui. Nada de saltos lógicos. A história precisa fazer sentido, ser orgânica. Se o herói, do nada, vai para a Amazônia, a gente precisa entender o porquê. Qualquer salto que quebre a lógica da narrativa, quebra a crença junto. E aí, já era. O leitor se desconecta na hora. Quarta parte. O kit de ferramentas do contador de histórias. Agora que a gente já tem o esqueleto da história, vamos colocar um pouco de carne nesse osso, né? Vamos ver os elementos essenciais e os erros que todo mundo precisa evitar. Toda boa história precisa de bons personagens. A gente tem o herói, que é o nosso cliente, o mentor, que é a nossa solução, o vilão, que é o problema a ser combatido, e, talvez o mais importante de todos, o cético que se converte. Sabe por quê? Porque esse personagem espelha a dúvida de quem está lendo. A partir do momento em que ele é convencido, o leitor é convencido junto. E tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer. Enredos mornos, sem drama, personagens sem conflito, finais fáceis demais, tudo isso são verdadeiros assassinos de histórias. É bom lembrar, sem drama não tem interesse, e sem esperança não tem venda. E agora, a parte final. Como a gente transforma toda essa crença em ação? É aqui que a gente une todas as pontas. É importante entender que a história não é só o comecinho da conversa. Ela é o fio que conecta tudo. O problema do herói e a sua solução se tornam uma coisa só. A jornada dele prova por que as outras soluções, as mais fáceis, não funcionaram. Isso faz com que a sua oferta seja a única saída, tanto lógica quanto emocional. E na hora de apresentar a oferta, a gente usa o que se chama de âncoras emocionais da história. É preciso trazer de volta a dor do fundo do poço. Funciona como uma balança. De um lado, a gente coloca o peso emocional daquele problema. Do outro, o preço da solução. E quando a dor do problema é forte o suficiente, o preço vira só um detalhe. Então, a reflexão final é essa. O que acontece quando a sua história, o seu mecanismo e a sua oferta se tornam uma coisa só? Uma corrente única e inquebrável. O que acontece é que a venda deixa de ser uma venda. Ela se torna a conclusão natural, inevitável de uma grande história.